Estando no horário previsto na pauta de julgamento, declaro aberta a presente sessão da primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário do dia 16 de maio de 2025. Desejando a todos, conselheiras, conselheiros, representantes fazendários, nossos secretários, um bom dia. Nós temos dois processos na pauta e um processo em retorno, mas tendo em vista a simplicidade da solução dada aos dois processos da pauta, nós vamos fazer uma inversão. Os dois da pauta são de relatoria do conselheiro aí, pela representação fazendária atua o doutor Carlos Augusto aqui conosco, eu vou anunciar os dois conjuntamente. O item 1 é o processo número 40.117.0177.96.72, contendo recurso ex officio número 1047/2025, sujeito passivo Telmo Moreira Magalhães, solidário Antônio Carlos, advogado João Henrique, não se faz presente. Conselheiro Air, como relator, substitui nesse processo o conselheiro Samuel. O item 2 da pauta é o processo número 40.117.0088.2801. Sujeito passivo é o mesmo, Telmo Moreira. A diferença é o solidário, que nesse processo é Wagnon Messias Duarte. E o advogado também é o mesmo, João Henrique. Parece que há uma intenção do conselheiro relator de propor uma resolução, então passo a palavra ao conselheiro aí. Muito bom dia, senhor coordenador. Bom dia, conselheira Ivone, conselheira Nislene, conselheiro Cícero, representante fazendário doutor Carlos Augusto, aos que aguardam seus processos na sala de espera, conselheiro Samuel, representante fazendário doutora Gerluce, as nossas secretárias de Câmara Elisângela e Rayane, e todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Senhor coordenador, eu vou me abster em fazer os relatórios para propor uma resolução que vai servir para ambos processos, pois os mesmos tratam-se de GTA. Então, desde já, eu já peço licença para estar fazendo a leitura da minuta. Por favor. Pois bem, considerando que consta dos autos que o sujeito passivo deixou de emitir nota fiscal na operação interna de gado bovino bufalino realizada entre produtores rurais referente à Guia de Trânsito Animal, GTA, emitida junto à Agrodefesa, e considerando se tratar de operação isenta de CMS, desde que acobertada por nota fiscal e demais documentos de controle exigidos, deve o sujeito passivo, por consequência, recolher ICMS devido, mas mais comissões legais? Considerando que a resolução número 2 de 2025, aprovada pela maioria dos conselheiros efetivos deste Conselho, em 15 de maio de 2025, por intermédio da qual resolve sobrestar os julgamentos dos processos administrativos tributários, cujos lançamentos tenham por objeto fatos geradores do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, concernentes à saída de gado bovino por produtor rural, desacompanhado de nota fiscal e com a emissão da Guia de Trânsito Animal, GTA, ou o termo de transferência animal, TTA. Considerando a necessidade de se conferir maior segurança jurídica aos atos praticados no presente feito, resolve sobrestar o julgamento do presente processo, dos presentes processos, até a data de 31 de 12 de 2025 ou quando sobrevier fato novo nos termos da resolução número 02 de 2025 do CAT. Essa seria a proposta de resolução, senhor coordenador. Obrigado. Doutor Carlos com a palavra. Bom dia. Bom dia, coordenador, bom dia a todos. A resolução foi aprovada ontem por maioria dos conselheiros, então cabe apenas acatar a resolução e concordar com a proposta do conselheiro aí. Obrigado. Nós aqui agradecemos a necessidade de conferência. Não. Resolução, então, aprovada por unanimidade de votos e já se considera lida, não é isso, conselheiro? Sim, por favor, senhor coordenador. Então, resolução considerada lida, aprovada por unanimidade de votos. Agradecemos a participação do conselheiro aí, por enquanto, também do doutor
Carlos Augusto aqui conosco. Bom restante de dia. Muito Obrigado. obrigado. Bom final de semana a todos. Na sequência, nós vamos fazer, então, o processo em retorno. Nesse processo atua pela representação fazendária a doutora Gerluce Castanheira. O processo é o da empresa Petrosil JC Distribuidora de Combustíveis Limitada, recurso voluntário 553, processo é o de número 40 122 0054 1973. Conselheira, esse processo era da pauta do dia 4 de abril. A conselheira relatora é a conselheira Nislene, representando o sujeito passivo, doutor Leandro Velho do Espírito Santo, que não se faz presente, conselheira relatora com a palavra para fazer o relatório. Obrigada pela palavra, senhor coordenador. Desejo um bom dia, uma boa sessão. Em nome de quem eu cumprimento os demais presentes também. Doutora Gerluce Castanheiro, representando a Fazenda. O processo em apreciação, ele trata-se de processo originado no fato gerador relativo à interrupção por parte do sujeito passivo, arrolado nos presentes autos, da cadeia de informações que deveriam chegar à refinaria, no que se refere ao SCANC e relatórios, nos termos do convênio ICMS 110 de 2007, quanto às operações de remessa de gasolina ao estado de Goiás, no período de maio de 2021, culminando em falta de repasse do ICMS-ST ao erário estadual, no montante de R$ 427.376,79 centavos. Então, passa, de consequência, a ficar obrigado ao pagamento do imposto, além da penalidade e demais acréscimos. Após regularmente intimado, o sujeito passivo comparece aos autos, representado por advogado constituído, apresenta impugnação em primeira instância, em que requer que seja reconhecido o erro quanto à sua indicação como sujeito passivo, ao mesmo tempo em que requer que seja excluído do polo passivo da lide, sob o argumento de que teria promovido a entrega regular das informações por meio do SCANC e a impossibilidade de lhe ser cobrado o ICMS-ST e demais acessórios. Destacando que a autoridade fiscal da UF de origem, Cefaz de São Paulo, realizou a dedução e repasse do montante menor do que o imposto retido pela refinaria, mesmo com informações expressas de que teria emitido e enviado os relatórios e de que a Cefaz São Paulo autorizou repasse de parte do valor devido a Goiás, falta esta que não lhe deve ser imputada. Questiona ainda a constitucionalidade da atribuição de sua responsabilidade enquanto distribuidora por meio de disposição contida em um anexo de regulamento do ICMS, e não por meio de lei, referindo-se ao artigo 67, do anexo 8º, concluindo sua tese defensória no sentido de que as disposições regulamentares estaduais não podem estender a responsabilidade pelo imposto ao substituído, ainda que tenha ocorrido falha no cumprimento da obrigação acessória. Também ele questiona a constitucionalidade da cláusula 18º, parágrafo 3º do convênio 110/07, argumentando que não há autorização constitucional para cobrança complementar do imposto, quando houver alguma diferença decorrente do fato de as unidades de federação de origem e destino adotarem diferentes critérios quantitativos do imposto. Dessa forma, conclui que o citado convênio permite uma segunda cobrança sobre uma situação que já configurou um fato gerador. Argumenta também que este CAT tem admitido que a correção das informações do SCANC, ainda que posterior à lavratura do auto de infração, mesmo que realizada já durante o contencioso, podem excluir a cobrança do imposto, entendimento que evita a ocorrência do bis in idem, trazendo a colação ementa de decisão proferida pela terceira Câmara, a fim de corroborar sua tese. Por suas argumentações, a decisão singular foi negando o provimento à impugnação
e afastando a existência de nulidades, inclusive a da defesa por erro na identificação do sujeito passivo. No mérito, deixa de se pronunciar relativamente às arguições de inconstitucionalidade do artigo 67 e também do parágrafo 3º da cláusula 10ª do convênio 110, né? E no mérito, julga pela procedência do lançamento. Então, em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo apresenta arguição de nulidade da sentença proferida em primeira instância e utiliza os seguintes termos. Ele alega que, devido à diminuta fundamentação apresentada na sentença e ausência de enfrentamento direto dos argumentos de defesa apresentados na sua peça de impugnação, a recorrente passa a expor suas razões da reforma da sentença. Contudo, isso não afasta a total nulidade da decisão proferida por total ausência de fundamentação legal e análise pormenorizada dos argumentos apresentados na impugnação. Ao fim, ele argumenta que cumpre destacar que a breve decisão da sentença pouco passa de uma simples reafirmação do trabalho fiscal e que afrontaria aí os princípios básicos que regem o processo administrativo por não trazer fundamentação à negativa apresentada. E, no mérito, reitera as razões apresentadas em fase impugnatória e pede, ao final, também, faz os seguintes pedidos: que seja provido o recurso para reconhecer o erro da indicação do sujeito passivo em relação à substituída, que não tem vínculo obrigacional com a autoridade fiscal goiana, na hipótese de ser responsabilizada pelo pagamento do imposto, havendo a ocorrência de bis in idem, e, no caso de não acatamento do pedido, o provimento para que seja excluída de sua responsabilidade e inexistência do fundamento legal que ampare o lançamento contra a substituída, considerando estar ele suportado por uma norma de caráter regulamentar. Por fim, requer que seja determinada a redução das penalidades de forma subsidiária impostas à recorrente, com a decorrente abertura de prazo para retificação do SCANC, haja vista não ter dado causa ao não recolhimento do ICMS. Então, nesse sentido, senhor coordenador, este o relatório. Obrigado, doutora Gerluce, com a palavra. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, primeiro questionamento no recurso voluntário aí, como relatou a conselheira Nislene, ele requer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação legal. Essa sentença ela tem 11 páginas, 8 das quais descreve a fundamentação do voto do julgador. Ele discorreu sobre a alegação que houve erro na inclusão da autuada no polo passivo, sob o argumento que seria substituída e não substituta, discorreu sobre a suposta inconstitucionalidade do artigo 67 do anexo 8º do RCTE, e quanto ao mérito, ele asseverou que a autuada nada apresentou aos autos que pudesse lidir a pretensão fiscal, de modo especial a retificação do SCANC ou o recolhimento extemporâneo do ICMS-T devido a Goiás. Então, a gente nota que a sentença está bem completa, né? Então, a Fazenda Pública pede aos senhores que rejeitem a preliminar de nulidade da sentença, pois a mesma se encontra bem fundamentada. No mérito, o primeiro argumento do recurso diz respeito à responsabilidade da recorrente. Ela afirma não ser a substituta tributária que o Estado de Goiás, ao atribuir responsabilidade através de decreto e não de lei, desconsiderou a lei federal e atribuiu responsabilidade pelo pagamento do imposto a um terceiro que seria alheio à relação tributária, e que tal fato e que tal atribuição seria inconstitucional. Senhores, apesar dos senhores conhecerem bem, eu vou rememorar aqui, né, o artigo 9º
da Lei Complementar 87/96, que diz o seguinte: a adoção de regime de substituição tributária em operação interestadual dependerá de acordo específico celebrado pelos estados interessados. A responsabilidade a que se refere o artigo 6º, o que diz o artigo 6º? Diz que lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto. Então, essa atribuição dos cestos poderá ser dada ao contribuinte que realizar a operação interestadual com petróleo, inclusive lubrificante, combustíveis líquidos e gasosos, dele derivado em relações às operações subsequentes. Então, nós temos aí na lei complementar uma autorização para que os estados celebrem, né, acordo e atribuam a responsabilidade pelo pagamento a contribuinte estabelecida em outra unidade da federação. E o convênio que regulamenta, né, os combustíveis é o convênio 110 de 2007, cuja cláusula primeira diz que os estados e o Distrito Federal, quando destinatários, ficam autorizados a atribuir ao remetente de combustíveis, né, situado em outra unidade da federação, a condição de sujeito passivo por substituição tributária relativamente ao ICMS incidente sobre esses produtos. A cláusula 30 vai chegar na cláusula 30, 30ª. O contribuinte substituído que realizar operação interestadual com combustível derivado de petróleo será responsável solidário pelo recolhimento do imposto devido, inclusive seus acréscimos legais, se esse, por qualquer motivo, não tiver sido objeto de retenção ou recolhimento, ou se a operação não tiver sido informada ao responsável pelo repasse nas formas e prazos previstos no capítulo 11.6.6. Senhores, todos nós sabemos que essa cláusula 30 ela foi transcrita para o nosso RCTE, anexo 8º, né, no artigo 67A. Então, nós temos aqui uma autorização dada pela lei complementar, estabelecida no convênio e transcrita para o anexo, né, mediante decreto do Executivo. E nós sabemos que são os acordos feitos através de convênio, eles são transcritos através de decreto, internalizados através de decreto do Executivo. E é exatamente isso que aconteceu aqui com relação a essa responsabilidade. Portanto, a Fazenda Pública não vê nenhuma inconstitucionalidade em atribuir a responsabilidade pelo pagamento do imposto a essa distribuidora de petróleo estabelecida em São Paulo. Inclusive, ela é responsável pelo pagamento, inclusive, se a gente olhar aí no auto de infração, ela tem inscrição em Goiás. Ela procurou ter inscrição em Goiás, o que torna ela, então, responsável pelo pagamento desse imposto. Ela contesta ainda os artigos 45 do CTE e 124, mas esses dispositivos eles não constam na autuação. Então, não entendi por que eles estão aí. No mérito, ela reconhece, né, que houve falha no envio das informações do SCANC, mas que tal falha não poderia atribuir responsabilidade pelo pagamento do ICMS, que o imposto é de responsabilidade das refinarias, que é a substituta, e que, se mantido a cobrança, haveria um enriquecimento ilícito do Estado. Sim, realmente, a primeira responsável pelo recolhimento do ICMS de combustíveis é da refinaria. Mas a refinaria só passa essa informação para o estado onde houve o consumo através das informações das distribuidoras, né? O que acontece? Quando você adquire o combustível pela primeira vez na refinaria, a refinaria faz o repasse para aquele estado onde a distribuidora está localizada.
Só que essa distribuidora ela pode consumir o combustível lá, né, parte dele, ou pode enviar também parte desse combustível para uma outra distribuidora estabelecida em outro estado. Foi exatamente o que aconteceu aqui. A Petrosil de São Paulo, ela transferiu combustível para a Petrosil de Senador Canedo aqui em Goiás. E todos nós sabemos que o imposto devido pelos combustíveis, ele é do estado onde o combustível é consumido. Então, teria que haver um repasse desse imposto anteriormente retido em São Paulo para o estado de Goiás. Mas isso só é possível se a empresa, né, a distribuidora que fez essa operação interestadual, informar o fato no SCANC. Inclusive, é preciso que ela coloque a quantidade que foi transferida, né, para que se calcule o imposto. E o que que aconteceu aqui? Ela própria reconhece que houve falha nos envios das informações. Se houve falha no envio da informação do SCANC, a refinaria não teve conhecimento de que aquele imposto anteriormente retido para São Paulo deveria ser repassado para Goiás, ou seja, não houve o repasse do imposto devido ao estado de Goiás. E por conta do artigo 67A, né, que é a cláusula 30 do convênio, a pessoa que deu causa a essa omissão, a essa falta de informação, ela se torna responsável solidária pelo recolhimento do ICMS devido a Goiás. E até a presente data, nós podemos verificar aí que a recorrente não trouxe, né? Não apresentou, não trouxe um SCANC retificador, não trouxe essa prova, e muito menos trouxe qualquer prova com relação ao recolhimento extemporâneo desse imposto devido a Goiás. Portanto, senhores, a Fazenda Pública pede aos senhores que considerem, né, um lançamento procedente, confirmando assim a sentença. Como se manifesta a Fazenda, senhor coordenador. Obrigado. Eu indago se há necessidade de conferência por parte dos conselheiros. Não. Matérias a serem discutidas, conselheira relatora, seria a nulidade de cerceamento ao direito de defesa, né? Nulidade parcial e mérito, é isso. E mérito, isso. Não havendo necessidade de conferência, então você está com a palavra. Questão de ordem, senhor coordenador, tem nulidade da sentença. Isso, nulidade da sentença, né? Nulidade parcial, cerceamento de direito de defesa e o mérito. Perfeito. Conselheira relatora, com a palavra. Bom, eu vou fazer englobado, né, o voto, por serem apenas duas matérias aí a serem apreciadas. Preliminarmente, se analisa aqui o pedido de nulidade da sentença, né, por cerceamento ao direito de defesa. Muito bem sustentou já a doutora Gerlúcia, representante da Fazenda, que a gente, em análise, a sentença proferida, dá para se identificar que foram devidamente apreciados todos os pontos alegados pela defesa, fundamentando cada alegação apresentada na peça impugnatória. No caso em análise, a sentença foi bem fundamentada, apresentou relatório bastante fidedigno, trazendo todos os fundamentos apresentados pelo sujeito passivo, e na fundamentação de voto apresentou todas as questões de maneira pontual, em que foram mencionados e transcritos os dispositivos da legislação nos quais o douto julgador singular se fundamentou. Além do mais, supondo que não fosse essa a realidade apresentada aqui na peça atacada, apenas como fundamento, as decisões recentes dos tribunais são no sentido de que o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão. Nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos. Conforme dito, né, apenas para o efeito de fundamentação, porque não foi o caso na presente peça decisória de primeira instância. Então, nesse sentido, eu não acolho, eu afasto essa alegação de nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa. Este meu voto em preliminar. Relativamente ao mérito, conforme já relatado,
trata-se aqui de processo originado no fato gerador relativo à interrupção por parte do sujeito passivo da cadeia de informações que deveriam chegar até a refinaria, no que se refere ao skunk e aos relatórios, né, nos termos aí do que dispõe o convênio ICMS 11007, relativamente às operações de remessa de gasolina ao Estado de Goiás. Neste caso, período específico de maio de 2021. Então, a defesa ela vem apresentando argumentos para que seja excluído do polo passivo da obrigação, sob o fundamento de que não teria vínculo obrigacional, tendo em vista que teria incorrido em simples equívoco no preenchimento do anexo 3 do SCANC e que dessa forma não teria dado causa à falta de recolhimento do imposto. Invoca a boa-fé para que seja excluído do polo passivo por erro na identificação do sujeito passivo. E ainda que a atribuição de responsabilidade à distribuidora é estabelecida por decreto e não por meio de lei. Então, vejamos inicialmente o que dispõe aqui o artigo 51 da nossa lei, do nosso Código Tributário Estadual. O artigo 51, ele determina que fica atribuída ao estabelecimento industrial, na condição de substituto tributário, a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido nas operações internas subsequentes, observadas as disposições estabelecidas na legislação em relação às operações com as mercadorias constantes do anexo desta lei. E para os efeitos desse artigo, equipara-se ao industrial. Parágrafo 1º, inciso 2. O comerciante distribuidor ou atacadista estabelecido em outro estado. Nós temos ainda no mesmo diploma, legal, no CTE, o artigo 49, que dispõe da seguinte forma. A sujeição passiva por substituição tributária atenderá ao seguinte. Inciso 7º. Caso o cumprimento de obrigação decorrente de substituição tributária dependa de informação ou declaração a ser fornecida por contribuinte ou terceiro envolvido na operação ou prestação, esses responderão solidariamente com o substituto tributário pela respectiva obrigação, quando deixarem de oferecê-la ou a fizerem irregularmente. Então, dos dispositivos acima, dá para concluir as seguintes situações. Ao contrário do que afirma a autuada, a responsabilização pelo imposto devido por substituição foi devidamente estabelecida em lei e não somente por decreto, como afirma aí a defesa. E, em segundo plano, que por toda a cadeia relativa à substituição tributária, a gente percebe no regime da substituição tributária, né, é um regime complexo, com uma legislação toda específica, e não existe aí somente um substituto ou apenas um substituído. Diversas são as situações em que se encontram substituto e diversos substituídos por toda a cadeia nas operações subsequentes. E ainda substituídos que podem assumir a condição de substituto, a depender da operação realizada. E que foi nesse caso aqui, né, que pelo artigo 51, ele pode assumir aí a condição de substituto. E é essa acusação, na descrição do fato, eles o nomeiam de substituto, exatamente por essa situação aí prevista. Então, no caso específico, a autuada se encontra na cadeia dentre as diversas operações com combustíveis, conforme se exige no dispositivo que a insere, né, como responsável pelo imposto não recolhido. E nesse caso também, o que ocorreu é que deixou de ser implementadas as hipóteses elencadas aí no artigo 67A do anexo 8º, que vem inserida na legislação goiana pelo convênio 11007, que é a cláusula 30ª desse convênio, que foram, no caso, a apuração e o recolhimento, que deixaram de ocorrer, né? Ficando assim caracterizado que a autuada se torna responsável por qualquer motivo na situação em que tenha ocorrido a falta do recolhimento do imposto devido ao Estado de Goiás. E nesse caso não foi só o recolhimento, né? Houve também a falta da apuração. Então, esse convênio, ele não exige aí a presença de intenção ou motivação. Então,
a boa-fé arguida pela defesa não tem o condão de excluí-la dessa responsabilidade, né? Ele argue que, como teve boa-fé, que foi apenas um erro, ele não teria essa responsabilidade. E, conforme essa disposição, né, do convênio 110.07, não é uma responsabilidade com presença de intenção ou motivação. Ele é uma responsabilidade objetiva, né? A norma optou por estabelecer essa responsabilidade objetiva ao contribuinte pela falta de repasse ao estado de destino e não perquire quanto à intenção ou motivação do agente. Há de se ressaltar ainda que no direito tributário a solidariedade não comporta benefício de ordem, podendo o Estado proceder ao lançamento contra um, dois ou todos os responsáveis pelo tributo, irregularmente não recolhido, né? Então, a gente percebe até que muitos dos autos aqui que aportam aqui neste conselho, a gente percebe que há, sim, a presença da refinaria, há a presença do substituto principal, digamos assim, né? Neste caso, a fiscalização optou por incluir apenas o que seria o solidário dessa refinaria, pela falta do repasse, exatamente pela responsabilidade, né, responsabilização prevista em lei e o não cumprimento dessas regras das obrigações acessórias, que acabou se transformando em obrigação principal, que deixou de ser recolhida aí o imposto, né? O caso em análise, não houve em nenhum momento a menção, né? Não houve retificação dos documentos que deram causa à falta de repasse ao Estado de Goiás, relativo ao combustível remetido, e nem o repasse, ainda que extemporâneo, conforme se verifica na própria descrição do fato, no auto de infração, a auditora, o auditor, fizeram essa menção na descrição do fato, né, que houve sim essa verificação anteriormente ao lançamento, e que não houve essa identificação, nem da retificação, né, dos documentos e nem do repasse posteriormente, extemporâneo. E nem fora aí mencionado pela autuada em sua peça recursal ou impugnatória. Em nenhum momento ela diz, eu errei de fato, mas eu corrigi, está aqui a documentação, isso é comum mesmo nesses autos, né? Que a gente faça essa análise, encaminhe a gerência especializada para que se verifique se houve esse repasse extemporâneo após a retificação da documentação que foi entregue com equívoco, com erro, né? Então, não houve em nenhum momento essa menção. Então, não foi possível nem encaminhar para a especializada para que se fizesse essa verificação extemporaneamente. Assim sendo, eu entendo que a empresa autuada no presente auto se encontra corretamente relacionada como sujeito passivo na lide, não havendo se falar que não seria responsável pela infração. E quanto ao mérito, conforme já exposto, não houve o repasse relativo ao mês autuado no presente lançamento, ainda que de forma extemporânea. Portanto, nesse sentido, eu entendo correto o lançamento e, por esse motivo, eu conheço do recurso do sujeito passivo, nego-lhe provimento para manter a decisão singular pela procedência do lançamento. É este meu voto, senhor coordenador. Obrigado, conselheira Nislene. Na sequência, conselheiro Samuel. Obrigado, senhor coordenador, doutor Austin Luiz Freire. Em seu nome, cumprimento os conselheiros aqui presentes, né? O doutor Cícero Rodrigues, a doutora Ivone, a nossa conselheira relatora, a doutora Nislene, a representante aqui da Fazenda, a doutora Gerlúcia, a secretária da Câmara, Rayane, e a todos que estão nos assistindo aqui pela internet. Senhor coordenador, vou acompanhar na íntegra o voto proferido pela conselheira relatora, a doutora Nislene, só confirmando, né, que o sujeito passivo nada trouxe aos autos que pudesse contrapor a essa acusação do fisco, né, e parabenizando a doutora Nislene, né, pelo voto aí, pela explanação de todo esse processo aí. Então, assim, senhor coordenador, eu acompanho a relatora.
Obrigado, conselheiro Cícero. Primeiramente, bom dia a todos, conselheiras, conselheiros, representantes da Fazenda Pública, secretárias de sessão, todos aqueles que nos acompanham. Com a relatora, pelos seus fundamentos. Obrigado, conselheiro Ivone. Muito bom dia, senhor coordenador, bom dia, conselheira, aos conselheiros, representante fazendária, doutora Gerluz Castanheira, secretária de Câmara e todos que nos assistem via YouTube. Façam todos um excepcional dia. Senhor coordenador, eu estou de acordo com a relatora. Decisão por unanimidade de votos, não acolheu a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de direito de defesa e, no mérito, conheceu do recurso voluntário e negou provimento para confirmar a decisão singular que julgou procedente o auto de infração. É o resultado para esse processo. Agradecemos aí a presença e participação da doutora Gerlúcia aqui conosco. Bom dia, bom final de semana. Bom dia, obrigada e desejo a todos um abençoado fim de semana de descanso e até uma próxima. Obrigado. Vou transferir a coordenação para a conselheira Nislene. Tem uma resolução para aprovação na sessão de hoje. Essa resolução se refere, conselheira Nislene, já vou anunciar o processo, é o Kingspans Oeste Construtivos Isotérmicos, da minha proposição. Ela é relativa ao processo de ontem, então transfiro a coordenação, conselheira Nislene, já antecipando que está pronta para aprovação. Pois não, seu conselheiro Washington. Então, sendo assim, consideramos aprovada a presente resolução. Obrigado. Nada mais havendo, então, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima para segunda-feira, dia 19 de maio, às 8h30. Muito obrigado, bom final de semana a todos.